Hoje a gente vai mergulhar num tema que ainda dá muito o que falar no direito do trabalho, né? O contrato intermitente. Ele veio com a reforma de 2017 e, bom, para quem advoga na área ou está estudando para TRT, entender bem isso é fundamental. A nossa conversa aqui vai se basear numa análise jurídica bem detalhada dos artigos-chave da CLT, o 443 e o 452-A. Queremos ir fundo nos pontos críticos, sabe? Aqueles que, assim, pegam na prática ou numa prova mais puxada. O básico parece simples. É um contrato formal, carteira assinada, mas o trabalho não é contínuo. Tem períodos de atividade e outros de inatividade, né? Exato. Mas acho que o primeiro ponto que essa análise levanta, e é crucial, é mesmo sendo intermitente, é vínculo de emprego. Com tudo que tem direito, se seguir a lei, claro. Carteira assinada, registro no e-social, contrato escrito. Não é para ser um bico disfarçado, né? A ideia, pelo menos na lei, foi tentar formalizar algumas coisas tipo trabalho em eventos, demandas sazonais, mas mantendo a subordinação. É interessante essa busca por equilibrar flexibilidade e proteção. E na prática, como é que a coisa funciona? Essa análise detalha a convocação, né? O empregador tem que chamar com antecedência. São 3 dias corridos, no mínimo. Aí o empregado tem 1 dia útil para dizer se aceita ou não. Isso, e um ponto que o estudo ressalta bem é o silêncio. Se o empregado não responder, vale como recusa. E o mais importante, essa recusa é permitida, não é insubordinação, não quebra o contrato. Isso é chave. Faz sentido. Quer dizer, ele não está o tempo todo à disposição. Exato. Ele só está à disposição quando é convocado e aceita. Mas, claro, a análise também sugere uma coisa prática, né? Embora a recusa seja legal, se acontecer muito, é óbvio que pode esfriar a relação. O empregador pode acabar chamando menos, mesmo sem ser uma rescisão formal. É um equilíbrio delicado ali no dia a dia. Entendi. E sobre o pagamento? A lei diz que é o final de cada período trabalhado, certo? E o valor da hora tem aquele piso. Sim, o valor da hora não pode ser menor que o mínimo, nem menor que o dos outros empregados na mesma função, se houver. Parece direto, mas a análise aponta alguma complicação aí? Alguma pegadinha? Ah, com certeza. Esse é um dos pontos, assim, nevrálgicos que a fonte explora bastante. O pagamento tem que ser imediato, no final do período. E não é só hora trabalhada. Tem que incluir na hora os proporcionais de férias, mais 1/3, 13º, descanso semanal remunerado, adicionais. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez, proporcional ao período trabalhado. E aí que mora o perigo, sabe? O estudo indica que fazer esse cálculo certinho, detalhado, a cada período, que às vezes pode ser de poucos dias ou horas, é um desafio. É uma fonte bem comum de erros. E erro aí significa passivo trabalhista na certa. Quem trabalha com isso, advogado, RH, tem que ficar muito ligado nesse cálculo. Ou seja, os direitos estão lá, FGTS, INSS recolhido, férias depois de 12 meses, mas a gestão disso tudo de forma picada exige um cuidado redobrado, né? E na inatividade, como você disse, ele pode trabalhar para outros. Isso dá uma liberdade, mas será que compensa a falta de previsibilidade da renda? A análise entra nesse mérito. A análise foca mais no aspecto legal, formal. Mas, indiretamente, toca nisso quando discute a finalidade da lei, que é atender picos de demanda, necessidades pontuais. Não foi pensado, assim, para ser a regra geral. A percepção se é precarização ou oportunidade varia muito, né? Depende do setor, da pessoa. O ponto central do estudo é, se a lei for cumprida à risca, existe sim uma proteção, um conjunto de direitos. O problema maior está no descumprimento, na fraude. Isso leva direto para aquela pergunta clássica, especialmente para quem está focado em concurso. Quando que esse contrato intermitente pode ser, digamos, anulado e virar um contrato normal por prazo indeterminado? Então, a análise jurídica é bem clara quanto a isso. Essa conversão para prazo indeterminado não é automática nem simples. Ela só acontece se ficar provada a fraude ou o desvirtuamento total da modalidade. O exemplo clássico que a gente vê na jurisprudência e que os estudos confirmam é exigir trabalho contínuo. Tipo, a pessoa está lá todo dia, sem parar, sem aquela alternância real de períodos de trabalho e inatividade que a lei exige. Ou então, faltam os requisitos básicos, né? Como não ter contrato escrito. Exatamente. Ou não ter contrato escrito, ou fazer as convocações erradas, pagar de forma incorreta. Aí sim, comprovando isso na Justiça do Trabalho, pode haver a conversão. Mas
O contrato intermitente, se for feito direitinho, seguindo a lei, ele já é um vínculo formal por prazo indeterminado, só que com essa característica da prestação de serviços não contínuo. A nulidade é para coibir o abuso, a irregularidade. Entendido. Então, para a gente amarrar o que essa análise nos trouxe, o trabalho intermitente, uma ferramenta legal, está na CLT, cria vínculo formal, garante direitos proporcionais, mas a chave é o cumprimento rigoroso das regras. E essa questão do pagamento fracionado é um ponto de atenção máximo, né? Para evitar problemas. Perfeito, é isso mesmo. E talvez, para a gente fechar, deixar uma reflexão no ar, algo que a fonte não aprofunda, mas que é importante, pensando além do dia a dia jurídico, qual será o impacto dessa fragmentação maior do trabalho a longo prazo na capacidade de organização dos trabalhadores? Como os sindicatos se adaptam para representar e negociar por gente com vínculos tão, assim, variáveis? Fica aí uma questão estrutural, né, para a gente pensar sobre o futuro dessas relações. Excelente ponto para continuar a discussão. E para quem quer mais análises como esta, focadas no que realmente importa para o direito do trabalho, seja na advocacia ou nos estudos para concurso, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no canal Legiscast. Esperamos por você no próximo podcast.